por menos Estado e mais liberdade. Olá, amigos. Eu sou Alexandre Lima, candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais, o número 1744, e esse é mais um vídeo resposta para montar o meu perfil político. Emenda parlamentar ou emenda ao orçamento. O que é isso? É o tema deste vídeo. Bom, eu peço especial atenção para vocês neste vídeo, neste assunto. Se puder, compartilhe o vídeo, porque eu acho extremamente importante. O tema não veio de provocação de vocês, não foi nenhum participante que me provocou nesse sentido para eu falar desse tema, mas a provocação veio em uma conversa que eu tive com um amigo meu, uma pessoa esclarecida, uma pessoa estudada, formada, não vou dizer o curso, porque pode acabar identificando, mas formado pelo FMG, já tem até filho, casado, uma pessoa, né, esclarecida. E eu fiquei assustado. Ele não é formação jurídica, não é formação em economia, é outra área, mas é formado num curso de peso lá na UFMG, enfim. E eu fiquei bastante assustado por ele não saber o que é isso e como é que funciona a mecânica disso. Porque tem muita podridão, tem muita coisa que advém disso aí. Né? Então eu vou pedir uma especial atenção, porque se ele não sabe, muito provavelmente o resto da população, quase 99%, não faz a menor ideia do que seja isso. Bom, emenda parlamentar ou emenda ao orçamento. Para quem não faz ideia de como é que funciona, eu tenho que dar uma noção, né, até de direito administrativo. Todos os anos, o governo, o executivo, né, aí, isso vale para todos os níveis, né, federativos, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal. Mas eu estou falando da União especificamente, até pelo modelo federativo do Brasil ser muito concentrado as questões em Brasília, né? Eu sou um federalista, eu defendo a autonomia dos estados e municípios, mas federalismo eu vou falar em outro vídeo, né? Aqui o assunto é esse, né? Bom, mas então eu vou falar só, né, de Brasília. Então, o governo federal, né, o Palácio do Planalto, ele elabora, né, todo o orçamento do ano, né, do próximo ano de exercício, e ele manda essa proposta de lei orçamentária para o Congresso. Né? Isso é uma lei, né? E a lei ela tem que ser ratificada no Congresso. Tá? Por que é uma lei? Aí advém do princípio da legalidade. Para a administração pública, a doutrina até coloca assim, legalidade ampla ou legalidade restrita. No âmbito privado, na nossa vida, eu vou vender um carro, eu vou comprar uma casa, isso é dentro de uma relação de direito privado. Né? Então, a legalidade aí é ampla. O que isso quer dizer? O princípio da legalidade é você poderá fazer ou deixar de fazer algo, qualquer coisa que você quiser, salvo se a lei te proibir. Salvo se a lei dizer, aqui não faça isso. No âmbito do direito público administrativo, você só pode fazer, você só pode atuar, você enquanto autoridade, né? Por exemplo, eu sou presidente da República, eu só posso fazer aquilo que a lei me autoriza a fazer. Tem que ter uma lei dizendo que eu posso fazer o negócio. Se não tiver, eu não posso fazer. A lógica é invertida. Eu até fiz um desenho aqui para vocês que talvez facilite a compreensão. Vou aproximar. Opa, tá aqui a câmera. Vou aproximar aqui de vocês. Não sei se está dando para pegar. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que deve estar dando para pegar aí. Bom, aqui desse lado é o âmbito privado. Né? Dentro do direito privado, você pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba. Está vendo a lei aqui? Esse círculo é a lei. Então você pode ir, a seta é até onde você pode ir. Você pode ir para qualquer lugar aqui, não aqui dentro, que a lei diz. Isso aqui você não pode fazer. Já dentro do direito administrativo, você só pode fazer o que a lei te diz que você pode fazer. Então aqui dentro é a lei. Aqui não tem lei dizendo que você pode fazer, então você não pode sair. Você fica aqui dentro. É só nos limites da lei. A legalidade é restrita, né? Eles colocam nessa dicotomia entre legalidade ampla e legalidade restrita, né? Bom, então sendo assim, o Executivo manda para o Congresso, né, o Poder Legislativo, para aprovar a lei orçamentária anual. Então diz os gastos lá, é até bom que vocês pedem, diz a lei orçamentária anual e bota o ano que vocês quiserem lá. Então é uma lei, aprovada uma lei no Congresso para os gastos da União, né? Então lá você inclusive consegue ver déficit, né, o serviço da dívida, a questão previdenciária, né, do aparato previdenciário, o gasto que isso tem, a arrecadação previdenciária e os gastos, né, sempre tem déficit.
vai ter que estar cobrindo, né, com o orçamento fiscal. O gasto corrente ali acaba separando a questão de serviço da dívida, juros, é separado de gasto corrente. Enfim, né? Então, tem lá todo o orçamento. É bom que vocês vejam, por curiosidade, como é que é uma lei orçamentária. E aí o Congresso aprova. Aí os parlamentares, aí que entra a emenda parlamentar ou a emenda ao orçamento. Existem outras, eu vou falar da emenda parlamentar individual, basicamente, porque as outras até nem tem muita expressão atualmente, como a mecânica funciona, mas são emendas coletivas, emenda pela comissão, a mesa, a bancada, mas eu estou falando das individuais. O que é as individuais? O parlamentar, senador ou deputado federal, propõe uma emenda a esse orçamento dentro de uma cota que eles têm. Atualmente, se eu não me engano, são 15 milhões de reais. Então ele chega e faz a proposta de alguma coisa. Constrói um hospital em tal região, constrói uma escola, faz um ginásio, compra umas ambulâncias. Não sei se vocês lembram mais ou menos disso, né? Lembra? Máfia da sanguessuga, escândalo da sanguessuga, máfia das ambulâncias, né? Vamos pegar outro para dar outra caricatura, os anões do orçamento, né? Lembram disso? Então, advém disso daí. Né? É a forma como o parlamentar tem de botar alguma coisa ali e dizer, faça isso, e inclui. Só que esse orçamento, pelo menos atualmente, exige até PEC, até caminhando bem, se bobear vai ser até aprovado aí por agora, né? Uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, de o orçamento ser impositivo. E aí o parlamentar passa a realmente ter certeza de que aquilo será efetivado. Né? Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Depois eu explico melhor disso daí. Eu quero que vocês entendam a mecânica, como é que funciona, porque muita corrupção, muita coisa ruim vem disso. E não é só corrupção, de roubalheira, não. É até de venda da sua própria consciência, das suas decisões, barganha entre o que votar ou não de acordo com o governo, e acaba fazendo o governo executivo também ter uma certa força, muito mais força do que deveria ter sobre o poder legislativo. Vou explicar melhor. Então ele vai oferece isso aí, ele vai lá e inclui a emenda, a lei orçamentária dizendo para construir um hospital não sei o que e tal, manda dinheiro para onde? Para suas bases eleitorais. O cara é eleito lá pelo seu estado, e geralmente não é só o estado, geralmente o cara tem uma área específica, uma cidade, algum lugar onde ele recebe mais votos e tal, atua mais, tem apoio de prefeito e tudo, aquela sujeirada toda aí que a gente já conhece. Não estou dizendo que todo mundo é pilantra, mas a coisa, no mínimo, mesmo que seja com boa intenção, a coisa no mínimo é esquisita isso. O prefeito lá apoiando, o cara vai lá, constrói uma escola, o cara vai num ginásio lá e vai lá jogar bola com as crianças, distribui brinquedo e tal. É um negócio meio esquisito como é que o negócio funciona, mesmo que não tivesse roubalheira, mesmo que não tivesse superfaturamento, favorecimentos no mínimo imorais, mesmo que não fosse assim. Já é um negócio estranho. E nem a função típica do deputado. E tem deputado que só vive com base disso. Né? E para ele é muito importante isso, porque é uma forma dele dizer, estou fazendo alguma coisa. Né? Vai lá, constrói um hospital, constrói um negocinho, a população fala, cara, bom demais, tal, né? Aí tem crédito agrícola que entra nisso aí, enfim, né? Aí tem também o pessoal que financia a campanha, para depois falar, não, manda para cá. Aí tem fraude de licitação, empresa fantasma, tem uma coisa, né? Os exemplos que eu dei, por exemplo, os anões do orçamento, uma máfia das ambulâncias, tudo, foi por causa disso, emendas parlamentares. Bom, enfim. Mas não estou entrando na questão da mecânica do funcionamento, não, porque eu acho que a política realmente, ela como política, questão de poder, você está conferindo poder a alguém. Né? O poder simplesmente revela quem é aquela pessoa. Acho que o principal controle é você. Para de votar nesses parasitas. A questão não é nem mecânica de funcionamento do negócio, não. É você acordar, entender a mecânica, saber como é que funciona e parar de votar nesses filhos da puta aí que ninguém aguenta mais isso. Tá? Mas enfim. Então isso faz uma emenda ali, né? Ele propõe uma emenda individual para mandar dinheiro para suas bases e aquilo vai para o executivo. O executivo fica barganhando aquilo, trava, né? Se ele não tem uma base aliada lá, os aliados, quem vota de acordo com o governo, os projetos que são de interesse do governo, eles mandam para lá e o pessoal apoia, eles liberam essas verbas e mandam dinheiro para suas bases aliadas. A população pula de alegria. Esse é o cara, esse deputado federal, esse é o cara aí, esse faz, esse realmente é bom mesmo. Né? E, obviamente, o cara também, né, quem é corrupto, acaba passando a mão por esses mecanismos, fraude de licitações, superfaturamento e tal. Que é as coisas que a gente já conhece, mas a mecânica, né, eu conversei com esse meu amigo, o cara não sabia disso.
né? Então, enfim, vocês podem procurar também sobre o assunto, procure também sobre a opção de imposto impositivo. Eu acho que talvez seria melhor acabar com esse negócio. Não pode permanecer do jeito que está, porque desse jeito que está, como o Congresso é um órgão colegiado a várias pessoas, a manipulação é mais fácil, porque na verdade é uma queda de braço, né? Tanto o Congresso faz chantagem travando projetos de lei a favor do Executivo, e o Executivo trava do lado de cá essas emendas individuais, que é para o cara mandar para as bases aliadas e poder ser reeleito e tal, permanecer no poder, e boquinhas e tal. Enfim, no mínimo uma gratificação, umas comissãozinhas para essas empresas que até financiam a campanha desses políticos. Então, enfim. E aí fica esse jogo que não é minimamente, não passa nem perto de ser atividade republicana, de fato, né? República, res pública, coisa pública, quer dizer, agir em compromisso com a coisa pública. O cara são interesses única e exclusivamente privados e num jogo de politicagem mesmo, né? Isso tem que acabar, isso daí. Ou acaba com esse negócio de emenda parlamentar, principalmente a individual, acaba com esse negócio, né? Ou então coloca um orçamento impositivo. O orçamento impositivo, ele facilita para que caso o sujeito, mas aí eu repito novamente, isso facilita caso o sujeito seja uma pessoa mal intencionada, ele tem a certeza do orçamento lá e aí, né? Apesar de que tem mecanismos de controle, tem o Tribunal de Contas, né? CGU, TCU e o escambau, tem os órgãos de controle, né? Obviamente para se fazer isso tem que ter a conivência de muita gente, né? Então tem, mas isso acontece, a gente sabe que no Brasil acontece porque a corrupção aqui é um negócio que é crônico, uma coisa muito, coisa assim, difícil demais aqui no Brasil, difícil demais, na população também. O jeitinho brasileiro é uma coisa que é crônica, é uma doença aguda mesmo, bem intensa mesmo, que é difícil de combater, é uma doença difícil, né? Eu espero que um dia isso melhore, o Brasil tem tudo para dar certo, mas é difícil, é complicado. Então, através dessas emendas, ele consegue mandar recursos para suas bases, por isso que tem prefeito que apoia, tal, que aparece junto. Aí vai construir uma creche, aí vai lá, aparece o cara carregando as criancinhas, eu construí, aí tem placa lá, dizendo lá, agradeço ao deputado e tal, que construiu essa creche, por isso que tem esse negócio. E a população pega e vota, é lógico, né? Pega, é óbvio, né? Vai lá e vota, a pessoa não sabe como é que funciona agora, esse faz. Aí em troca desses favores, a gente não sabe, você vê o resultado. Além do Congresso não legislar, tudo emperrado, a produção baixíssima das coisas que o país precisa, não é ficar apresentando lei, tem deputado aí que apresenta um monte de projeto de lei, não é para isso, né? Tem que reduzir as coisas, parar de encher o saco do cidadão, deixar o Estado se concentrar nas suas funções claras, sanear as contas públicas, fazer reforma tributária, reforma fiscal, reforma previdenciária, as coisas que precisa, resolver esse aparato político também, fazer uma reforma política com a questão de representatividade, a população não se sente representada pelo seu político, mudar isso daí, enxugar o Estado e mandar o Estado cuidar das funções que é dele, e deixa as populações, para de encher o saco das pessoas, as pessoas sabem, a própria dinâmica do mercado vai levar, o Estado tem que só tornar um terreno fértil para isso, né? Enfim, mas voltando a essa questão da emenda parlamentar, isso é uma coisa bastante preocupante, porque é aí que o sujeito, o deputado basicamente vive disso, né? Entendeu? Ele manda os dinheiros lá para sua base, ganha os votos e tal, continua, é a chance dele, para quem é corrupto, de tirar um por fora, ou pelo menos favorecer alguém, né? Então, isso daí é uma coisa que tem que acabar. Isso aí tem que acabar. Ou sumir com esse negócio, ou colocar o imposto impositivo. Mas aí é fiscalizar mesmo, porque vai dar uma chance, porque não é função do deputado fazer, pelo menos função típica não é dele fazer isso. Ficar emendando o orçamento para construir alguma coisa nele. Mas também o deputado, ele tem uma condição maior de ver as regiões, porque ele tem as bases dele, ele é eleito pelo Estado e geralmente dentro do Estado ele ainda tem os locais de atuação dele. Então ele tem como ver ali na população que está precisando de coisas menores, né? Um hospital, uma creche, uma coisa assim, ele tem condições de ver. E com o orçamento impositivo ele não simplesmente, não é um orçamento autorizativo, porque na verdade o que o Congresso faz? Ele aprova aquela lei e diz assim, olha, o governo, você pode fazer isso aqui, você ratifica o orçamento. Colocando uma lei dizendo que você pode. Não quer dizer que o executivo vai fazer ou não. Tem uma coisa que trava, deixa de fazer e tal, muda alguma coisa ali e tal. A lei simplesmente autoriza, por isso que é um orçamento autorizativo.
Nessa parte, ele não seria totalmente impositivo, não seria global, mas nessa parte da emenda parlamentar individual seria, acho que a proposta que está rolando lá no Congresso seria de 1,2% do orçamento líquido, iria, daquela receita líquida, iria para essa emenda parlamentar individual. Daria, sei lá, uns 10 milhões para cada um, e 30% ou 50% está em negociação. Não sei se eles já subiram para 50%, seria especificamente para a saúde e tal. Enfim, mas seria impositivo, né? O parlamentar ali teria certeza de que aqueles recursos seriam destinados e aplicados, liquidados, pagos, etc., construídos e tal, aquilo ali que ele indicou, né? Isso também atende um pouco a necessidade, porque o deputado, em comparação com o presidente, ele está muito mais perto da população. Mas eu penso que, aí pensando numa outra reforma, uma revisão do Pacto Federativo, quem tem que concentrar ali é o município que tem que atender e o Estado no máximo. A União não tem que ficar acumulando, puxa tudo para si, a receita toda da União, e depois fica repassando. Porque isso acaba criando uma centralização que ofende o próprio princípio do Estado Federativo. E as realidades de cada lugar. Tem que ser um município ali para atender a população, tem que ter um município forte, e o Estado ali, no máximo, é questão estadual. Porque o cara não tem muito acesso a Brasília, não. Tem gente que nunca foi em Brasília, nem sabe como é que é, não consegue ter contato com o deputado federal. Não é uma coisa tão fácil. Um vereador é muito mais fácil. Um deputado estadual é mais fácil do que um deputado federal, um presidente da República. Então, essa revisão do Pacto Federativo, num país continental como o Brasil, tem que ser revista. Tem que ser revista. Isso não é, mas, dentro desse modelo, como a realidade é hoje, o que não pode é continuar do jeito que está, porque fica essa barganha, esse jogo tacanho aí, que não tem nada de republicano, e quem se lasca é você, sou eu, é o povo, né? Que nem sequer sabe como é que funcionam essas coisas. Então, enfim, vocês dão uma olhada lá na própria Constituição, ali do orçamento, tá no artigo 165, 166, vocês vão ver essas questões de como é que funciona, como é que é elaborado o orçamento, tem que respeitar o plano plurianual e tal, tem uma série de detalhes. Eu sugiro que vocês vejam como é que é uma lei orçamentária. Enfim, é só pesquisar e procurar. Se vocês estão vendo o vídeo desse, vocês têm acesso à internet. Boa sorte aí, boa pesquisa, só para dar uma pincelada para vocês, mas esse é um assunto extremamente importante, tá? E aí tá aí também a minha opinião sobre o tema, né? Bom, muito obrigado a todos e até os próximos vídeos.